Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal, vídeo de leitura das Escrituras, e nós estamos lendo o livro de Êxodo, e hoje nós vamos ler os capítulos 22, 23 e 24. Então, se você puder, abra a sua Bíblia para ler comigo, e se não puder, ouça com toda atenção. Deixa essas palavras entrarem aí nos seus ouvidos, subirem até a sua mente. E a minha oração é que o Espírito de Deus faça com que essas palavras desçam até o seu coração. E aí produza frutos para a glória de Deus, frutos para a eternidade. Mas leia comigo se você puder. Se não, então ouça. Êxodo capítulo 22, 23 e 24. Quem esteve comigo ontem sabe que eu estou ruim da garganta, né? Tossindo muito. E então, vez por outra, eu vou parar aqui para tomar uma água e tossir, não é? Mas a tosse será cortada, viu? Vai ser editado o vídeo, então não vai aparecer tosse para você, com certeza, né? Mas só para você saber da minha dificuldade, talvez eu vou fazer a leitura com mais lentidão. Porque se eu fizer a leitura muito rápido, vai dar coceira na garganta e vai provocar a tosse. Lembra de mim aí nas suas orações, por favor. Então, Êxodo capítulo 22, leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando o tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, tirá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe
pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Capítulo 23, o testemunho falso e a injúria. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Deveres dos juízes. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. O ano de descanso. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. O sábado, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus.
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, porque para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porém, os teus limites, desde o Mar Vermelho até ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. A aliança de Deus com Israel, capítulo 24 e o último de hoje. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacia, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Moisés e os anciãos sobem novamente ao monte.
Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E assim a gente chega ao final da leitura de hoje. Louvado seja Deus. Obrigado por estar aqui, por estar comigo nessa jornada de ler as Escrituras e de compartilhar as Escrituras. Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.